Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 16. Queria um abraço para as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração, trazendo cura e libertação. Se você precisar de um pedido de oração, pode pedir aí no Facebook, o pessoal vai notar e a gente vai estar orando por você. Amém? Glória a Deus. Atos 17 e 16, quem achou, diga amém. Quem não achou, aproveita, que eu estou pensando em tirar esse negócio aqui. Brincadeira. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. E então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava, senão de dizer e ouvir as últimas novidades. E então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente este que vos anuncio. Amém? Até aqui. Marquinho, dá só uma baixadinha no fundo para mim, por favor. Amém? Tá ótimo, aí tá bom. Amém? Glória a Deus. Deixa eu situar você nesse texto para você entender. Paulo e Silas, eles pregaram na cidade de Bereia. E na cidade de Bereia tinha um povo muito intelectual, um povo que gostava, até parece a 8ª igreja do Nazareno, pessoal de Bereia, porque é um pessoal que, enquanto Paulo estava pregando, o pessoal estava com a Bíblia assim, diga amém, e estava vendo se era realmente verdade, e confirmando aquilo que Paulo estava falando, com aquilo que estava escrito na Bíblia. E mesmo assim, quando terminava a pregação de Paulo, o pessoal dizia assim: olha, eu vou para casa, eu vou ler de novo a Bíblia, e eu vou ver se realmente isso que você está falando é verdade. E a palavra de Deus que diz que mesmo assim, Paulo conseguiu ganhar muito daqueles intelectuais, daqueles teólogos, e ali houve uma perseguição, e Paulo teve que fugir daquela cidade. E a Bíblia diz que ele fugindo, ele foi até a cidade de Atenas, e ali ele ficou aguardando a vinda de Timóteo. Enquanto ele aguardava a vinda de Timóteo, ele foi conhecer a cidade. E como era que era Atenas na época do apóstolo Paulo? Atenas era uma cidade intelectual, era o berço da cultura grega, onde tinha os melhores livros, os melhores estudiosos, as pessoas, sabe, as pessoas cabeção, não como eu, mas as pessoas estudiosas, que conheciam realmente acerca de tudo e de todos.
A Bíblia diz que eles gostavam tanto do aprendizado, que eles se reuniam, um grupo de filósofos, né? A Bíblia vai dizer os estoicos, né? Os epicúreos, diz aqui o verso de número 18, e alguns dos filósofos epicúreos. Quem era essa turma, esse pessoal? O que é que eles pregavam? Os filósofos epicúreos, eles pregavam o seguinte: que devemos dar vazão aos nossos prazeres. Nós podemos fazer tudo, porque o que importa é satisfazer o nosso prazer físico. Podemos ficar com várias mulheres, podemos ficar com homem, era isso que eles diziam assim: eu tenho que satisfazer a minha carne, os meus desejos. Por outro lado, existia também um outro grupo de seita, de filósofos, os estoicos. E quem eram esses caras? Esses caras eram os intelectuais, eram os racionais da época. E eles se reuniam ali, e eles ficavam falando das novidades que aconteceu. Você viu ali, ó, está acontecendo isso. E ficavam discutindo no meio da praça. E de repente Paulo começa a andar naquela cidade intelectual, cheio de gente inteligente, e ele começa a olhar a idolatria naquela cidade. Alguns estudiosos dizem que na época que o apóstolo Paulo visitou a cidade de Atenas, existia aproximadamente 30.000 deuses diferentes. Então cada esquina que você passava, se você sentisse uma dor, existia um Deus para essa dor. Até parece a nossa atualidade, né? Se você fosse casar, existia um Deus para o casamento. Se você era solteiro, tinha um Deus para os caras solteiros. Se você era um cara que era ateu, não acreditava em nada, tinha um Deus para os ateus. Então tinha mais ou menos, preste atenção no que eu estou te falando, porque a palavra que eu vou te trazer nessa noite pode mudar a tua vida. Amém? Tinha 30.000 deuses na cidade de Atenas. Então aonde Paulo passava existia um Deus, existia um tótem, existia um lugar aonde tinha uma estátua de um Deus para tudo e para todos os gostos. Até parece a nossa atualidade agora. Tinha uma imagem lá de um Deus para tudo. Ó, dor de dente, tem um Deus para dor de dente. Dor de cabeça, tem um Deus para dor de cabeça. Afinal de contas, era 30.000 deuses. E como eles não sabiam mais, Paulo passou por um lugar e ele viu um tótem, um lugar onde era para se colocar um Deus, e não tinha nada escrito. Uma pedra aonde era para se colocar um Deus, e na realidade não tinha nenhuma estátua, não tinha nenhum Deus, mas estava escrito: ao Deus desconhecido. Se a cidade de Atenas tinha um povo intelectual, que gostava de estudar, que tinha o conhecimento, sabe o que Deus faz? Deus manda o apóstolo Paulo, que também não é burro, porque todas as pessoas pensam que os cristãos são burros, mas o apóstolo Paulo não era. Eu e você não somos, amém? Somos inteligentes, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Paulo conhecia a história, Paulo conhecia o que tinha acontecido no mundo da época. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo era um cara estudado, e Paulo entrando ali, ele observa, ele olha no meio daqueles 30.000 deuses, ele olha um tótem, ele olha um lugar aonde está escrito uma pedra, não tem nenhum Deus, mas está escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo começa a se reunir no meio da praça, aonde estão esses filósofos, e Paulo começa a pregar sobre Jesus. E o texto vai dizer o seguinte: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Deixa eu falar uma coisa para você: nós só vamos alcançar essa geração, nós só vamos alcançar essa região, igual nós falamos
dia a dia que vamos alcançar essa região. Nós só vamos alcançar o nosso parente, nós só vamos alcançar o nosso bairro, nós só vamos alcançar a nossa região quando o nosso espírito começar a se revoltar com aquilo que está acontecendo, quando o nosso espírito começar a se revoltar com aquilo que o diabo está colocando dentro das casas da pessoa, dentro do conhecimento da pessoa. Enquanto nós aceitarmos aquilo que está acontecendo lá fora, aleluia, o espírito não vai se revoltar, e se nós não nos revoltarmos, nada acontece. Quando tiver dois homens se beijando na sua televisão, se você não se revoltar e mudar de canal ou desligar aquela maldita televisão, nada vai acontecer. Quando você começar a achar que tudo é normal, nada vai acontecer. Mas quando você começar a andar pela cidade e começar a ver pecado, e aquilo te revoltar, não com os pecadores, mas com a atitude, com o pecado, aí sim vai começar a haver um avivamento na nossa casa, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa região. Enquanto as igrejas começarem a aceitar coisas erradas dentro da igreja, não vai mudar. Deus está precisando levantar homens e mulheres como Paulo, que anda pelo mundo aí fora e começa a ver as coisas e se revoltar com aquilo. Senhor, eu não aceito. Ah não, todo mundo está usando droga, eu não aceito. A Bíblia diz que Paulo olhou aquilo lá e não aceitou. Por isso, verso 17, dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias, entre que se encontravam ali. Ele não aceitava. Ele abraçava o cara que era amigo dele. As coisas só vão mudar quando você abraçar o seu amigo que está traindo a sua esposa, e você disser assim: eu te amo, cara, mas você está errado, você vai para o inferno. Eu estou revoltado com essa tua atitude, continuo te amando. E Paulo começava a falar na praça, Paulo começava a pregar nas igrejas, para os judeus. Paulo começava a falar na praça, discutir com as pessoas, falar sobre Deus. Porque não é só as pessoas chegar lá e colocar as coisas dentro da nossa goela e a gente ir achando. Porque daqui a pouco dentro das igrejas vai estar uma Sodoma e Gomorra, e a gente vai dizer: tudo bem, o importante é a igreja estar cheia. Não, tudo bem, o importante é o louvor estar cheio. O importante é ter todos os instrumentos aí com alguém tocando. Pode tocar do jeito que quiser. O importante é assim. Não, não é desse jeito. O importante é quando você vê esse tipo de atitude e você se revoltar por dentro, e você dizer: Senhor, eu não aceito, Senhor, faz alguma coisa, desce fogo do céu, mostra, revela, faz alguma coisa, Senhor, eu não aceito. E Paulo começava a discutir com os filósofos, com os epicúreos. Quem eram os epicúreos? Aqueles caras que falavam assim: ó, meu irmão, cara, isso aí você tá por fora, cara. Você é um crente antigo, cara. Não, agora a moda é essa que tem que fazer, cara. Não, ó, tem que dar vazão à carne. A gente tem que alimentar a carne, porque afinal de contas a vida é só uma. Vamos aproveitar, vamos fazer aquilo que está na teia. Vamos. Paulo olhava para esses caras e falava: está errado. Vocês estão errados. O outro lá falava assim: não, irmão, ó, presta atenção. Os estoicos: Deus não existe, cara, é uma força sobrenatural. Os estudiosos dizem assim que o mundo nasceu de uma explosão, e você tem que aceitar isso. Paulo não está errado, quem fez foi Deus. Ele não aceitava. E quanto mais ele começava a falar, ele começou a chamar a atenção. Eu estava vendo uma reportagem hoje de um ateu, filósofo brasileiro, e ele estava dizendo: olha, que daqui a 100 anos o Brasil vai ser dominado pelos evangélicos. Não sei se isso é bom ou é ruim. Se for por evangélicos revoltados, que não aceita nada menos do que a presença de Jesus, aí o negócio vai ser diferente. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar e começa a chamar a atenção daquelas pessoas. E o verso
de número 19, diz: então tomaram Paulo consigo, levaram ao Areópago. Você sabe o que era o Areópago? O Areópago é tipo um centro de conversão ao ar livre, onde era assim, ó, igual um estádio, onde o pregador ficava lá fora, lá embaixo, e a multidão ficava ouvindo. Ali o povo não fazia nada a não ser ouvir as novidades. Levaram Paulo lá e diziam: agora, o que é que você vai falar? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não se convertem? Porque nós não sabemos como falar com as pessoas. A gente já vai na veia dela. Parece que a gente já entra com os dois pés, assim, uma voadora nos pés da pessoa para nocautear. Paulo foi devagar. Sabe como é que Paulo espera um gancho. Se você começar, meu irmão, ó, a convidar o teu marido, a tua esposa que não quer vir na igreja, insistindo: vamos, ele vai começar a ter raiva de você, vai começar a ter raiva de Deus, vai começar a ter raiva de todo mundo. Mas se você esperar o gancho, se você disser: Senhor, me dá a oportunidade, aquela oportunidade. Paulo esperou a oportunidade. Ele começou a andar na região, na cidade onde tinha 30 mil deuses, e ele achou um totem lá que não tinha Deus nenhum, só estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo conhecia a Bíblia, conhecia a história. Paulo não era aquele que fala assim: olha, como que é que você falou, Andressa? Tipo, quem ganha uma alma, como que é? Quem ganha uma alma salva a vida, não, salva o mundo. Quem ganha uma alma salva o mundo. Inventários 3:28. Saiu esses dias aí. Paulo conhecia a Bíblia. Paulo conhecia a história. Ele sabia como entrar. Então o crente não sabe, não é ignorante. Ateu, tem um ateu filósofo que dá aula na Unicamp, careca, que o nome dele tem a ver com que o cara conhece muita Bíblia. O cara, ele diz assim, ele estuda a Bíblia, o ateu. O crente não conhece. O crente não tem um versículo para citar na hora da necessidade do cara. O ateu conhece. Teve um pastorzinho que uma vez foi, o pastorzinho que foi no Jô Soares. Jô Soares engoliu ele. Jô Soares falava acho que 8 línguas, engoliu o pastor. Porque o problema é que nós só conhecemos Salmo 23, Salmo 91, João 3,16 e mais nada. Aqui a igreja, pelo menos aqui, conhece Romanos 12, que eu falo todo culto, Filipenses 4, Hebreus 12, conhece um pouco a mais. Mas Paulo não, Paulo conhecia, e levaram ele lá. E aí quando ele chega comendo. Eu acho que Paulo tinha assim um sangue meio de mineiro, porque ele vai devagarinho assim pelas beiradas. Ele diz, olha o versículo 20: porque nos trazes aos ouvidos coisa estranha, queremos saber o que vem se a isso. 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não cuidava de outra coisa, senão de ouvir e falar as novidades. Então Paulo, se levantando no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo que são religiosos, porque passando eu e observando o objeto do vosso culto, encontrei também no meio desses 30 mil deuses um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro do Richard, eu esqueci o sobrenome dele, o livro chamado Fator Melquisedeque. Esse livro conta a história exatamente desse Deus desconhecido. Disso aqui que Paulo está falando. Diz que mais ou menos 100 anos antes do apóstolo Paulo existir, houve uma praga muito grande em Atenas, aonde as pessoas estavam morrendo aos milhares e milhares, e chamaram todos os curadeiros,
chamaram todos os judeus, chamaram todo mundo, e ninguém conseguiu resolver aquela praga que estava dizimando, que estava matando a cidade. Aí chamaram um filósofo chamado Epimenides. Chamaram esse cara chamado Epimenides. E o Epimenides falou assim: o que vocês fizeram? Nós já oramos para todos os tipos de deuses e ninguém consegue acabar com essa praga. Oramos para os nossos 30 mil deuses e ninguém resolveu o nosso problema. A história diz no livro Fator Melquisedeque que Epimenides falou o seguinte: então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, deixar as ovelhas, separar algumas ovelhas brancas, puras, e vão deixar no curral, e vão deixar um dia, elas vão ficar sem comer, para elas se purificar. Quando terminar, não é Bíblia, Fator Melquisedeque, um livro. Quando for no outro dia, vocês soltem essas ovelhas no campo. A ovelha, um dia a ovelha sem comer e sem beber. Soltem a ovelha no campo. A ovelha que comer, vocês deixam ela. Mas aquela que chegar naquela grama verde e ela deitar, vocês, aonde ela estiver, vocês constroem um altar e vocês sacrificam aquela ovelha. E ele soltou, e eles fizeram isso, separaram as ovelhas ficaram um dia sem comer, e soltaram, e algumas que estavam com muita fome já foram comendo aquela grama verde, e outras chegavam perto da grama, elas deitavam, e aonde elas deitavam, vinha um sacerdote e ia lá e sacrificava aquela ovelha, construía um altar e sacrificava, e a praga cessou. O povo parou de morrer de Atenas. E aí chegaram para esse filósofo, o nome do cara é esquisito, hein? Epimenides, e falaram: cessou a praga. Qual foi o Deus que respondeu a nossa oração? Você sabe o nome desse Deus? Ele diz: olha, eu não sei. Então, mas nós queremos construir um altar para eles. E aí ele falou: olha, onde vocês mataram as ovelhas, coloca lá, ao Deus desconhecido. E o pessoal começaram a adorar. Passou um tempo, uma geração, o povo começou a esquecer disso. E dois velhinhos que passavam por aquele mato alto, que estavam na época da praga, eles esbarraram num altar, num totem daquele, e aí eles se lembraram da praga, se lembraram das ovelhas que foram sacrificadas, e se lembraram que o Epimenides falou ao Deus desconhecido. Pegaram aquele totem e levaram para a cidade de Atenas e colocaram lá. Paulo sabia dessa história, Paulo conhecia. Então quando Paulo entra, ele toca na história, e quando ele traz, todo mundo de Atenas conhecia essa história, e Paulo diz assim: olha, passando eu e observando o vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Sabe esse Deus que curou a praga de Atenas há 100 anos atrás? Pois é esse que adorais sem conhecer, é esse que eu vos anuncio agora. E Paulo começa a falar sobre esse Deus que eles não conheciam. Paulo começa a pregar, foi o gancho que o apóstolo Paulo pegou para poder pregar o evangelho. Aí Paulo começa a dizer o seguinte: olha, primeiro eu vou dizer que esse Deus, ele diz, vocês não conhecem, mas eu vou apresentar esse Deus para você. Talvez você nessa noite entrou aqui, talvez você seja crente e você não conhece esse Deus. Talvez esse Deus seja um Deus desconhecido, um Deus do qual você nunca teve uma experiência com ele. Ei, eu vou pegar aquilo que o apóstolo Paulo falou e vou começar a mostrar para você quem é esse Deus. Primeiro Paulo diz no versículo de número 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus
e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Primeiro, esse Deus, talvez que você não conhece, é um Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares, é um Deus que quando você está chorando na sua casa, esse Deus está do teu lado, colhendo as tuas lágrimas. É esse Deus quando você consegue uma vitória, foi Ele que te deu. É um Deus que está aqui, que está acolá, aonde você está, esse Deus está com você. Olha, o seu Deus é um Deus onipresente. Pastor, o que é isso? É um Deus que está em todos os lugares. É um Deus que está no momento de alegria, mas é um Deus que também está no momento de tristeza. É um Deus quando você está com saúde, mas é um Deus quando você está doente também. Ele está com você, mesmo que você ainda não recebeu a sua cura. Ei, mesmo que você ainda não recebeu a sua cura, esse Deus onipresente, Ele está com você. Paulo está dizendo, esse Deus que vocês adoram, esse Deus desconhecido, primeiro, vou falar para vocês quem é. É um Deus onipresente. Segundo, Paulo diz, é um Deus transcendente. O que é isso, pastor? Um Deus transcendente é um Deus que não precisa de nada. Olha o que diz o verso 25: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha, Paulo está dizendo, eu passei e eu vi esses 30 mil deuses na cidade. Todos eles precisam ser carregados, todos eles precisam ser arrumados, todos eles precisam ter cuidado para não cair e para quebrar. Mas o nosso Deus é um Deus transcendente, é um Deus que não precisa de nada, é um Deus que não precisa do seu dinheiro, é um Deus que não precisa da sua força, porque a Bíblia diz, Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem toda a força, Ele pode tudo, Ele pode fazer um milagre. Ei, é uma honra nós estarmos aqui nessa noite adorando, porque nem da nossa adoração Ele precisa. Então vamos deixar de ser meio bobo. Eu não vou adorar a Deus não, porque Deus não fez um milagre na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, Jesus disse assim, olha, Isaías mostrou lá em Isaías capítulo 6, se eu não adorar, tem um grupo de anjos que está dia e noite, santo, 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 santo. Só para você se tocar mais ainda, Jesus disse, olha, se as crianças pararem de me adorar, as pedras vai começar a clamar, aleluia. No ano passado, o pastor Caio ministrou para os casais, e ele trouxe um vídeo espetacular. Quem estava no encontro de casais do ano passado? Você estava? Ele trouxe um vídeo aonde um cientista, o que é que ele fez? Ele pesquisou no fundo do mar e ele começou a pegar aquelas, não é, como é que fala? Aquele som, o som da baleia. E ele gravou. Ele começou a pegar o som do ar, gravou. Ele começou a pegar o som da luz, gravou. Começou a pegar o som das estrelas, gravou. E ele foi pegar o som de um pássaro, gravou. O som das folhas de uma árvore, gravou. Aí ele foi montando aquele som um com o outro. E no final deu uma melodia de adoração tremenda, porque a palavra de Deus diz, olha, o universo adora o Senhor, o universo adora o Senhor. Ei, então deixa eu dizer para você nessa noite, Deus não precisa da nossa adoração, é uma honra adorar. Nós temos que pedir para Ele, Senhor, por misericórdia, nos deixe te adorar, nos deixe nos prostrar. Sabe por quê? Paulo está dizendo, o nosso Deus não é Deus igual o de vocês, Deus que precisa da nossa adoração. Nosso Deus é transcendente, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de nada, aleluia. Paulo começa a explicar, o nosso Deus é um Deus onipresente, esse Deus que vocês adoram, esse Deus que a igreja adora, é um Deus onipresente.
Se você estiver passando por necessidade lá, luta na sua casa, deixa eu dizer uma coisa, Ele vai estar com você. Aleluia. Oh glória. Quando eu estava vendo essa palavra hoje à tarde, o Alex não está aqui, mas ele viu, o meu coração começou a se encher, eu comecei a pular, e eu comecei a dizer, yes, é Ele, aleluia, yes. O Alex, que é isso? Ficou doido, pastor? Não, meu coração está cheio, eu estou sentindo a presença dEle agora, aleluia. Ele não precisa de mim, mas Ele me quer adorando, é uma honra. Paulo vai dizer, terceiro, esse Deus é um Deus eminente, não está longe do homem. Olha o que diz o verso 27, para buscar a Deus, se porventura tateando, possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Algumas pessoas estão assim, procurando Deus, mas a Bíblia diz que Ele está bem pertinho de nós, Ele está cuidando, aleluia. Ele está, aleluia, zelando pela nossa vida. Ele está ali, como estava com o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, pertinho do apóstolo Paulo. Quando o seu navio estava afundando, pertinho do apóstolo Paulo. Aleluia, quando Elias estava pedindo a morte, ele estava pertinho ali, dizendo, filho, que morte o que? Eu vou te dar vida. Quem dá morte é o diabo, mas eu não, eu te dou vida. Ele está perto. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, olha aqui, Atos, antes dele escrever, ele passou por uma experiência. Aí mais um texto, que eu sempre repito, porque a Bíblia vai assim, Filipenses, capítulo 4, Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, seja a vossa moderação conhecida de todo homem. Por que, Paulo? Aí ele vai dizer, porque perto, bem perto está o Senhor, aleluia. Ele não é um Deus ausente, Ele não é o Deus que criou o ser humano e diz agora se vira nos 30, não. Ele criou e Ele gosta de estar no nosso meio, Ele gosta de estar convivendo. O nosso Deus é um Deus eminente, um Deus que está ali para ser achado pelo homem. Paulo vai dizer também, o nosso Deus é um Deus infinito. O que é isso? Verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhada por arte e imaginação do homem. Nosso Deus é infinito, Ele não foi criado, não é folclore, não é fruto da imaginação do homem. Não, o nosso Deus é real. Tem alguns bestas aí que diz que o nosso Deus é fruto da nossa imaginação. Sabe por quê? Porque aquilo que você não compreende e aquilo que você não se relaciona, você não pode ver que é bom, você não pode ver que existe. O nosso Deus é um Deus real, é um Deus que enche o nosso coração, é um Deus que faz o nosso coração explodir. E quando a gente começa a ler algum texto que Ele começa a falar, você quer gritar para todo mundo. Foi isso que eu fiz hoje à tarde. Eu falei, yes, Ele existe. O que é isso? O pastor, o Alex falou, eu estou cheio. Falei para ele, não veja a hora de eu pregar. Quando eu subi ali, eu falei, pô, chegou a minha hora. Aleluia. Paulo vai mostrar quem é esse Deus. Quem é esse Deus, Paulo? Deus é criador, Ele é fonte de tudo que existe. Olha o que diz o verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Tudo. Sabe esse banco que você está aí? Foi Deus que fez. Não, pastor, foi o serralheiro. Não foi não. A matéria-prima quem deu foi Deus. Ele só recriou aquilo do material existente. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra criou é bara. O que é isso? Criado de algo que não existe. Quero ver qualquer homem criar alguma coisa. Vou criar outro ser humano, vou clonar. E vai tirar da onde? Do outro. Então já existe. Já existe. Paulo está dizendo, Deus que você
adora, ou que você não conhece, é o Deus que fez todas as coisas. Até o ateu, ele é ateu graças a Deus. Deus é tão tremendo que no conhecimento dele, ele já sabia que existiam as pessoas que não ia acreditar nele. Tem uma palavra na Bíblia que fala o nome de Deus, que é só consoante. Eu não lembro quais são as consoantes, mas são palavras impronunciáveis. Você lembra? Fala alto para mim aí, para me falar, pessoal. É palavras impronunciáveis. Por que isso? Porque quando no Antigo Testamento Deus falou para Moisés: olha, não leve o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí os rabinos, quando iam escrever a Bíblia Sagrada, quando chegava o nome, para escrever o nome de Deus, ele fazia duas coisas. Eles usavam uma caneta de ouro e eles lavavam a mão. E quando ia escrever o nome de Deus, eles não escreviam o nome de Deus. Por quê? Porque eles tinham medo de pecar. Porque dizia assim: não leve o nome do teu Deus em vão. Então o que ele falava? Se a situação dizia que Deus cuidava do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas, ele colocava lá, quando chegava na frase Salmo 23, ele colocava Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Mas eles não colocavam o nome de Deus, porque quando o Senhor ia para a guerra, quando eles iam para a guerra e eles clamavam o nome do Senhor, era Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Quando era para dar paz para alguém, ele queria dar paz no nome de Deus, ele não falava o nome de Deus, colocava Jeová Shalom. E aí com o tempo, o nome de Deus se perdeu, só restou as vogais, as consoantes do nome de Deus, algo impronunciável. Alguém chegou e perguntou para um rabino estudioso da Bíblia, e disse: como é que se faz para pronunciar o nome de Deus com essas consoantes? O rabino falou: não tem como. Mas como é que faz então? O rabino falou: o máximo que o que pode chegar mais próximo da pronúncia do nome de Deus é isso. Faça assim comigo. Ele fala: o máximo que pode chegar próximo do nome de Deus é o som da respiração. Você não entendeu, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, crente, não crente, ateu, não ateu. Quando ele respira, ele está dizendo o nome de Deus, aleluia. Quando ele respira, ele está dizendo: o Senhor é Deus. Quer ele creia e quer ele não creia, enquanto ele respirar, o nome de Deus. Sabe por quê? Quando Deus criou o homem, soprou dele dentro do homem. Então quer creia e não creia, quando ele respira o nome de Deus, eu não creio em Deus, mas está dizendo o nome dele 24 horas, porque é um Deus autoexistente. Não, meu irmão, você tem que aplaudir, aleluia, de pé em nome de Jesus, aleluia. Não, aplauda direito. Respira, respira, respira. Fala o nome dele, respira, respira. Aleluia. Pode sentar, não vou terminar o culto não. Aleluia. Paulo está dizendo: Deus é criador e fonte de tudo que existe. Toda a vida tem origem nele. Olha o que diz o verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que a todos dá a vida. Toda a vida se origina nele. Aleluia.
Toda a vida depende dele. Olha o que diz o verso 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Dele é a vida. Então, meu amado irmão, o povo não sabia quem era esse Deus desconhecido, mas você sabe. Você sabe que esse Deus é o Deus que se levanta do seu trono para guerrear suas lutas. Aleluia. O nosso Deus é aquele Deus, aleluia, que no Salmo 46, quando o mar da sua vida está agitada, quando o vento está batendo e você começa a ficar angustiado, ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre vós, serei exaltado entre as nações. Aleluia. Você está ansioso? Fique quieto, aquieta-te, deixa ele trabalhar. Oh, aleluia. Conheço um rapaz que ele é ateu. Não, diz ele que é ateu, mas hoje ele chega para mim e fala assim, vejo ele todo dia, ele já chega para mim assim, diz: a paz de Deus. Eu digo: amém. Amém. Então deixa eu falar uma coisa para você, amado. Você não está sozinho. O nosso Deus não criou você, foi para o céu e falou assim: se vira nos 30. Não, Ele se envolve com a nossa necessidade. Ele visita. Aleluia, aleluia. Hoje eu estava visitando uma casa de uma pessoa, de uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer. E ela disse: olha, pastor, o Senhor me visitou em sonho. E ele falou tipo: olha, o diabo está andando de redor, mas eu já te dei vitória. E falou comigo 2 vezes: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Aleluia. Pode ser que você esteja passando por uma necessidade. Jeremias diz: quando passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Aleluia. O seu nome pode não ser Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas o seu nome, diga: meu nome. Fala seu nome, é Sandro. E se tiver fogo para mim passar, não vai me queimar, porque Deus está comigo, Ele está me protegendo. Se eu tiver que passar pela água, não vai me afogar, porque Ele vai me fazer andar por cima das águas. Agora, de verdade, fique de pé, aleluia. Eu quero orar por você. Segura a mão da pessoa que está do seu lado aí. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, Espírito Santo, começa a falar com Ele. Aleluia, aleluia. Cadê o Will? Aleluia, glória a Deus. Emenda rapidinho, não enrola. Aleluia, aleluia. Comece a adorar, comece a exaltar. Oh, glória. Meu amado, eu estou com vontade tão grande de falar em línguas. Receba a presença dEle nesta noite. Receba a presença dEle nesta noite. Receba a graça dEle nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Adore, adore, adore a Ele. Adore a Ele, adore, respire, respire. Fale o nome dEle, agradeça. Oh, Jesus, Tu és santo Deus, Tu és santo Deus, Tu és digno de todo. Saia do seu lugar, vem aqui, vamos orar junto para encerrar o culto. Todo mundo aqui na frente, vem cá, vem, vamos orar. Vem adorando, vem exaltando, aleluia. Oh glória, oh glória, aleluia. Segue o corredor, deixa o pessoal vir, deixa o pessoal vir. Deixa o pessoal vir. Ele está aqui nessa noite. Ele não está ausente, aleluia. Ele diz: onde tiver 2 ou mais reunidos,
eu estarei, eu estarei, eu estarei. Ele está aqui. Será que você pode sentir a presença dele nessa noite? Será que você pode sentir a presença dele nessa noite? Aleluia. Faz alguma coisa aí, meu irmão. Chama a atenção dele nesta noite. Faz alguma coisa. Agradeça a dele. Respira. Faz alguma coisa. Terça-feira agora no culto da tarde, teve uma irmã que testemunhou que o marido dela estava com umas coceiras no corpo, fazendo tratamento, passando pomada e nada resolvia. E eu meio na minha loucura falei pro pessoal na terça: olha, vem aí, já que não é tão cheio o culto de terça-feira, aí a gente pode fazer umas loucuras, porque dependendo do culto, o irmão pode escandalizar. Eu falei: irmão, tá todo mundo desempregado, traz currículo, traz carteira. Se o seu marido não frequenta a igreja, traz a blusa que eu vou ungir. Eu peguei ungir a blusa daquele homem. A mulher foi lá, colocou, deu para ele vestir. Na outra semana ela veio aqui e falou assim: pastor, curou. Ela falou que meu marido chegava na parede e ficava assim, ó, roçando. E agora, irmã? Tá lá, vendo no culto de terça-feira, ela testemunhando. Eu curou. Aí deixa eu falar uma coisa pra você, irmão, é a roupa? Não. Sabe o que é? É que o Deus que está aqui está lá também. Você que está ouvindo pela internet, o Deus que está aqui está na sua casa também. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Pai, abençoa teu povo, Pai, da graça, cura da depressão, cura da ansiedade, cura do síndrome do pânico, Pai. Pessoas que estão com problema de coluna, vai curando nessa noite, Pai. Vai restaurando, Pai. Pessoas que estão com diabetes, vai curando nessa noite. Vai manifestando a tua glória, vai abençoando o casamento, vai restaurando vida nessa noite. Vai sentindo a presença dEle, vai sentindo a presença dEle, vai sentindo a presença, a presença, a presença, a presença. Diga: Deus, eu quero a tua presença, a presença. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Para você que está enfermo, nosso Deus é o Deus que cura. Para você que tem problema no casamento, nosso Deus é um Deus que restaura casamento. Para você que está desempregado, nosso Deus é um Deus que abre porta. Para você que está desanimado, nosso Deus é aquele que semeia a alegria no nosso coração. Aleluia. Para você que não tem esperança, nosso Deus é um Deus que traz esperança. Agora, para um pouquinho, que eu quero que você escute isso. Eu quero ver se você tem coragem de fazer uma oração para Deus agora e dizer: Deus, talvez eu não te conheça como eu
devia te conhecer. Mas eu quero levantar minha mão nessa noite. Presta atenção, porque a Bíblia diz: não faça um voto precipitadamente, porque se você fizer, você tem que cumprir. Mas eu quero nessa noite, Senhor, da minha palavra, que enquanto eu viver, eu vou procurar te conhecer mais e mais e mais. Oséias diz, o profeta Oséias diz que nós devemos seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor. Quem quer conhecer Ele mais? Levante a mão, levante a mão. Espírito Santo de Deus, sopra na vida de cada pessoa nessa noite, Pai. Se revela, batiza com o Espírito Santo, vai curando, se revela como Deus que cura, se revela como aquele que restaura, se revela como aquele que traz alegria, se revela como aquele que gera sonhos no nosso coração, se revela como aquele que abre portas nessa noite. Pai, o teu povo, ó Deus, está nessa noite fazendo um voto contigo, Pai, que o Senhor possa honrar a vida de cada um deles, que nessa noite o espírito de vitória, de graça, de poder, de revelação, de presença de Deus esteja na tua vida, e que a graça e a misericórdia e a paz de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida, hoje e para todo sempre. Só aqueles que acreditam, dê um brado de vitória, aplauda o Senhor e diga amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida.